que você acha? Que é por aí? Eu tô digerindo ainda. Se tem uma pessoa, eu crio muita chapa na minha cabeça. Eu crio muitas chapas. Eu falo, gente, por que esse povo não tá vendo isso? Porque, na verdade, tem muita coisa. Talvez tem financiamentos diferentes, tem atores articulando nos bastidores, tem pessoas prometendo coisas lá na frente, então eu não vou te apoiar agora por causa disso. Então, assim, as coisas não são tão simples quanto eu tô dizendo aqui. Elas poderiam. É por isso que eu tô falando, sabe? Que você me fez pensar muita coisa. Hoje um amigo, eu botei o link da live no WhatsApp, no status do WhatsApp, e um amigo meu hoje veio conversar comigo, né? Então, assim, será? O sábio, ele tem um diálogo, ele tem uma fala que se aproxima muito do que a gente pensa e tudo mais. Eu falei, com certeza. Mas será que ele faz parte daquele fã-clube que odeia o Ciro Gomes? Ele perguntou para mim. Eu não odeio ninguém, É mas isso eu que eu também não falei, amo ninguém. Essa é a questão. é isso que eu falei para ele. Eu acho que eu diria que, né, botando o Ciro de um lado, a personalidade, pegando o projeto ele tende a ser interessante, mas não é perfeito. Eu acho que o Sábio diria mais ou menos nesse sentido. Você conhece alguma coisa do projeto do Ciro, Sábio? Não profundamente. Sei do plano, sei um pouco das críticas também, mas não ia fazer uma análise profunda do que o Ciro Gomes propõe enquanto governo brasileiro. Eu sei que ele tem até um livro sobre isso, mas eu não li ainda, pelo menos. Então, os meus entornos aí leem e conversam sobre isso quase que compulsivamente. E aí eu falei para esse um amigo muito grande meu, veio aqui no canal já, o Gabriel Lazzarotti, e eu falei, o Sávio ele tenderia, assim, é bom, é positivo, mas perfeito não é, enfim. Mas por que eu estou falando nisso, né? Porque o modo de expor as coisas do Sávio, ele fez eu também repensar muitas coisas. Antes eu consumia muito conteúdo do Ciro para entender o ponto de vista dele. Ainda preciso consumir porque, né? Ele tem uma fala muito qualificada e muito ampla. Mas, paralelamente a isso, eu comecei a ver também vídeos e também artigos de uma outra pessoa que fala muito no campo do desenvolvimentismo, que é o Jones Manuel, né? Sávio deve ter alguma ideia de quem seja o Jones Manuel. Então, eu mudei muito nesse ponto de vista. Estou começando a debater muito com essas duas frentes, né? O Jones e o Ciro Gomes. Eles têm características diferentes, enfim. Mas eu quero também usar essa explanação minha para fazer a próxima pergunta para você, Sábio. Tá com saliva ainda, irmão? Tô. Tem gente assistindo ainda? Aqueles... Na verdade, aumentou a audiência depois da mãe de nada, sabe de nada. O povo gosta de uma especulação, né? Eu também adoro. Eu posso ver pessoas falando disso que eu fico só pensando, nossa. Antes de entrar na pergunta, eu vou aproveitar e perguntar a pergunta do Edson aqui, que eu tenho muitas ressalvas sobre isso. Você conhece a fala do Ciro, né? A maneira como ele se fala, a maneira como ele se expressa. Você acha que a fala do Ciro não alcança o povão, concretamente? A pessoa perguntou isso ou você está perguntando isso? Não, a pessoa perguntou isso. É uma dúvida também. Eu acho que alcança de certa forma. É, eu acho que o Ciro, ele é muito combatido pela esquerda lulista. Isso é um problema. Problema porque é um problema que virou uma armadilha para o Ciro, que ele não consegue se desenrolar dela. Porque Ciro, e eu me identifico com o Ciro. É um limbo que a gente tá. Então, assim, todo mundo nos odeia, todo mundo só espera o pior da gente e todo mundo nos deslegitima. Então, assim, é difícil, sabe? Você falar de política de um lugar que você não está apaixonado pelos polos. Então, assim, eu não acho. As pessoas falam que a fala do Ciro é rebuscada. Gente, o Ciro consegue falar como o povão também, e muito bem, entendeu? Eu não acho que essa seja uma questão de comunicação nesse sentido, não. Eu acho que ele é até bastante irônico, engraçado, carismático, né? E o que atinge a população. É uma ideia um pouco preconceituosa. A ideia de que se precisa, não da pessoa que está perguntando, eu sei que ela só quer questionando, mas é uma ideia preconceituosa de algumas pessoas que acham que precisa ser jocoso e patético e palhaço para conseguir se comunicar com as pessoas e tudo mais. Mas essa coisa
Porque o Ciro ele tem um problema com o Lula, que em muitos momentos parece muito pessoal. Eu acho que isso é um problema para o Ciro. Porque toda vez que o Ciro vai falar do Lula, parece que a gente já chega com uma pedra na mão, não necessariamente sendo lulista ou coisa do tipo, mas eu, como cientista político, também sinto isso às vezes. Eu falo, nossa, mas parece que tem um viés ali, uma coisa pessoal, sabe? Uma mágoa não resolvida. Enfim, eu acho que talvez a crítica ao governo Lula da parte do Ciro precisa ser um pouco mais branda. Em que sentido? É preciso preciso dizer assim, não criticar a pessoa do Lula como uma desgraça, mas criticar um governo que já não funciona mais. É chegar para aquela pessoa que vota no Lula, que provavelmente está pensando em votar de novo, e dizer assim: aqui, esse modelo de governo, talvez eu possa oferecer, entendeu? Encontrar um jeito de se comunicar com esse eleitor que não soe, ele só está falando mal do Lula porque se magoou com o Lula, porque o Lula escolheu a Dilma e não ele, sei lá, as pessoas repetem muito isso, né? Enfim, nem sei se tem algum fundo de verdade. Mas assim, eu acho que dar uma segurada nessa crítica à pessoa do Lula é importante, porque quem faz essa crítica é a família Bolsonaro. Quem polariza, o Lula é uma desgraça e do lado de lá o Bolsonaro é uma desgraça, o Ciro às vezes ele peca porque ele personaliza também um pouco. Então, às vezes, é tratar com mais naturalidade, porque quando você trata de maneira é uma forma de cair na armadilha da afetividade também. Você, para colocar, ser um candidato competitivo, você diz, esses projetos que estão aí, que não representam nada, mas o meu é assado, é assim que eu penso. Eu não vou gastar um vídeo de 5 minutos falando por que o Lula é uma desgraça, por que o Bolsonaro é uma desgraça, e no final vote em mim porque os dois são ruins. E o Ciro, ele tem repertório, tem bagagem, tem propostas que precisam aparecer mais. Então a crítica a polarização e as escolhas ruins do governo Lula e do Bolsonaro precisam aparecer, mas o projeto dele como pessoa precisa sobressair. Então, assim, eu e você provavelmente tem uma visão positiva do Lula, do Ciro, porque você parou, você gastou tempo para entender ele, você leu coisas dele. O povão não. O povão vê um vídeo dele de 59 segundos, em que ele passou 40 falando que o Lula é uma desgraça. Entendeu? Então, assim, ele está mais uma vez batendo na mesma tecla de querer disputar o eleitor do Lula. Não vai. O Lula vai tirar 30 milhões de votos, sempre, sempre. Desses 30 milhões de votos, para migrar para o Ciro é um milagre. Não é dali que ele vai tirar. Ele precisa ciscar de centro-esquerda para centro-direita. É ali que ele tem que ciscar. E eu sinto que ele está entendendo esse jogo. E é a única esperança também para ele, entendeu? Tipo, não tem muito o que fazer. Ou é isso, e aí, outra armadilha. Eu sei que é muito delicado isso para o Ciro, porque se ele começa a falar, eu vou me unir com o PSDB, não sei o quê. O PT já caiu mais falando Ciro, hahaha, juntando com a Aécio, hahaha. Eu não acho que deveria se associar ao Aécio, por exemplo, assim, nenhuma foto, nenhuma notícia, entendeu? Quer um partido mais centrista? Olha lá, meu Deus, olha lá os partidos do Centrão mais lights, ou partidos de centro-esquerda, ele já estava no partido de centro-esquerda, que é o PSD. Talvez o PSB, não, porque o PSB apoia o Lula por causa do Alckmin. Ele teria que ir mais para o centro ainda, ir para um PSD da vida, sabe, do Gilberto Kassab? Mas, Sávio, Ciro e Gilberto Kassab não faz o menor sentido. Eu já estaria articulando isso desde 2023. É aonde tem oportunidade. É muito difícil, porque o Kassab aposta em dois nomes: Eduardo Leite e Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná. Ai, gente, eu sei o nome de todos os governadores, desculpa. Mas assim, então assim, o Kassab, que é a gente fala de cacique, né, que é o presidente do PSD, que é um partido agora enorme, importantíssimo, de centro, que tende para lá e para cá de vez em quando, é ali que tem que ir, gente. Não tem outra história. Só que Ciro não tem casa atualmente. Eu sinto muito isso do Ciro. Ele não tem casa. Literalmente, ele não tem partido. Não tem ninguém que banque a candidatura dele agora. Então, ele, ok, está se aproximando do PSDB porque ele tem. Às vezes não é porque ele ama, porque é o que sobrou, tá, gente? Entendeu? A coisa não é tão fácil, não é tão simples assim, não. Porque como o jogo tá muito ganho para um lado ou para o outro, quem é que vai apostar em centro? Centro é o quê, gente? Centro
Entendeu? Então, assim, eu vejo e repito, Ciro, se você estiver assistindo, é centro-direita, querido. É se juntar com figuras como Eduardo Leite, e se quiser. Não tem muito o que fazer. Senão vai ficar uma eleição de novo. Nossa, disputando votos com Lula, indo ali na terceira colocação. Na última semana, caiu. Porque todo mundo apostou no Lula de novo. Ou seja, é tenso a história. É tenso.